Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a experiência que eu quero contar para vocês é uma experiência interessante. Eu estava aqui uma noite na sala aqui na minha casa, juntamente com minha esposa, e estava assistindo um programa que seria de entrevista. E aí o entrevistado daquela noite era um padre que, segundo o seu currículo, era um padre bem abalizado na questão teológica. E ele iria falar sobre os mistérios da Bíblia. Aí eu normalmente não assisto esse tipo de programa, sabe? Mas como eu ia falar de mistérios da Bíblia, eu falei, vamos ver o que esse camarada vai falar aí, né? Aí ele começou muito educado, muito polido, e falou que ele ia falar sobre os mistérios da Bíblia, e entre esses mistérios ele citou um dos maiores mistérios que tem na Bíblia, que é o da Santíssima Trindade. Falei, opa, quero ver o que ele vai falar com respeito ao mistério da Trindade, né? E aí ele abriu, né, que esse programa os telespectadores poderiam fazer perguntas e que ele, com todo prazer, iria responder. Aí começou lá o programa, ele falando, né, sobre os mistérios e que a Trindade era um mistério, um Deus único composto de 3 pessoas e assim por diante, esses assuntos, esses argumentos que os irmãos conhecem bem. Aí, como ele tinha dito que aqueles que estavam assistindo o programa poderiam participar fazendo perguntas, eu liguei para lá, né? Estava o telefone no vídeo. E aí uma moça me atendeu e eu me identifiquei, obviamente, e falei que queria fazer algumas perguntas sobre a questão do mistério da Santíssima Trindade. Aí a moça falou, pois não, então o senhor pode falar que eu vou anotando aqui, depois o padre fulano vai responder suas perguntas. Falei, bem, a primeira pergunta é que aonde está o mistério da Santíssima Trindade, sendo que Jesus sempre se identificou como sendo o Filho de Deus. Até em certa ocasião, quando falaram que ele se fazia de Deus, ele disse que, na verdade, ele era o Filho de Deus. Daí a moça falou, mas onde que está escrito isso na Bíblia, seu Pedro? Eu falei, você pode anotar aí, João 10:36. Ela falou, mas está escrito isso, que ele disse que era o Filho de Deus? Eu falei, sim, pode escrever aí. Aí ela anotou, falei, anota também Mateus 16:16. O que fala lá, seu Pedro? Lá quando Jesus perguntou para os apóstolos quem as pessoas diziam que ele era, né? Resumindo, Pedro falou, olha, alguns estão dizendo que o senhor é Elias, Jeremias, ou um dos profetas que voltou, né? Aí Jesus perguntou para eles, né? Mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro fala lá, né? Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus elogiou Pedro. Olha que oportunidade que Jesus teria de dizer que não, Pedro, eu sou o próprio Deus. Mas na verdade, quando Pedro falou que ele era o Filho de Deus, ele elogiou Pedro. Aí a moça, puxa, mas então fala isso lá, seu Pedro? Fala, pode anotar aí. E ela anotando. Vamos aqui também. João 14:28, Jesus falou que o Pai era maior do que ele. Como eu sei que o padre, se ele responder essa pergunta, vai dizer que Jesus falou isso porque estava na terra, em forma humana, coloca aí 1 Coríntios 15, 27 e 28. E novamente ela perguntou o que dizia esses versículos, né? Bem, o 14:28, Jesus fala que o Pai era maior que ele. E o 15, 27 e 28, no céu, Paulo falou também que Jesus iria se sujeitar ao Pai. Aí ela, admirada, anotava, né? Falei, terminando, coloca em Mateus 24:36, onde Jesus fala que ninguém sabia o dia do fim, nem ele e nem os anjos do céu. E aí, como eu sei que o padre também vai dizer que isso é porque ele estava na terra, coloca aí Apocalipse 1:1. Ah, o que diz lá, seu Pedro? Falei, lá fala que a revelação era de Jesus Cristo, mas quem tinha dado essa revelação para Jesus era o próprio Deus. Então, note que 63 anos depois da morte dele, ele morreu em 33, o livro de Apocalipse foi escrito em 96. João está dizendo que a revelação de Jesus Cristo e que essa revelação tinha sido dada por Deus. Então isso indica que Jesus não tinha até então essa revelação, mostrando o que iria ocorrer no tempo do fim. E eu percebia que a moça ficava encantada com essas colocações. Ela falou, olha, seu Pedro, está tudo anotado aqui, nós vamos passar lá para o padre e com certeza ele vai responder essas questões que o senhor levantou aí. Aí beleza.
Aí continuei assistindo o programa e, né, vinha as perguntas lá que o moderador lá, o apresentador fazia. Olha, padre fulano, aqui o fulano de tal, lá de Goiânia, falava a cidade, né? Lá de Goiás, ele está perguntando para o senhor, essa pergunta aqui é difícil, hein, padre? Olha, essa aqui o senhor vai... Ah, pois não, qual a pergunta dele, meu irmão? Olha, ele quer saber por que a toalha da mesa lá onde ficam os sacramentos, eu vou falar as cores aqui, mas na verdade, como faz muito tempo, não vou falar, talvez não seja a cor que eu vou falar aqui, mas era, em suma era isso aí, né? Então dizia assim, ele está dizendo que a toalha, por que a toalha, onde ficam os sacramentos, ela era roxa e agora ela é azul. Essa pergunta realmente é muito interessante. Olha, aí ele se delongava ali respondendo por que mudou a cor da toalha, né? Aí vinha uma outra pergunta. Olha, padre, essa aqui o senhor vai ter dificuldade para responder. Ah, é? Qual a pergunta, meu irmão? Olha, essa aqui o fulano de tal, da cidade de tal, lá de Minas Gerais, está querendo saber por que a toalha, aliás, por que a cortina que fica ali no confessionário era roxa ou azul e mudou agora para verde. Mais ou menos isso, né? Essa pergunta realmente é muito interessante. Olha, pergunta difícil, parabéns, meu irmão. E aí ficava delongando, né? E eu ali, né? Eu e minha esposa. Não é possível, né? Olha as perguntas que o cidadão está respondendo, né? E foi passando o tempo, e ele só respondendo essas perguntas aí que tem nada a ver com a Bíblia, né? Até que no fim, quando já estava dando quase perto da meia-noite, ele entrou nas considerações finais, né? Já ia terminar o programa. E aí eu liguei novamente, e já uma outra atendente que me atendeu. Aí eu falei, olha, eu fiz umas perguntas aí para o padre fulano no começo do programa, e ele não vai responder minhas perguntas? Daí a moça falou, vai sim. Eu falei, não vai porque ele já está nas considerações finais, então é óbvio que essas perguntas não serão respondidas. Aí ela perguntou para mim, mas qual foi a pergunta que o senhor fez? Não, perguntei para ele, queria saber a resposta dele, onde que está o mistério da Santíssima Trindade, né? Ah, tá, então foi o senhor que citou aqui uns versículos da Bíblia, não é isso? Eu falei, sim, fui eu que citei. Ah, o senhor é o seu Pedro, né? Eu falei, eu mesmo. Olha, seu Pedro, ele não vai responder suas perguntas, viu? Tá bom? Boa noite. E desligou o telefone. E eu fiquei lá com cara de tacho, né? Eu e minha esposa ficamos lá, olhando para a cara do outro. Então, olha só, né? O telespectador pode participar, só que desde que seja perguntas, por que mudou a cor da toalha, por que mudou a cor da cortina, mas perguntas que realmente são relevantes, né? E óbvio que, como é que um clérigo ia contrariar aquilo que a Bíblia fala? Ele não teria a menor condição, ia se enrolar todo lá e qualquer pessoa inteligente ia ver que ele estava enrolando. Então, as perguntas são filtradas e ele não respondeu. Então esse é o grande detalhe, né? Nós quando vamos de casa em casa, as pessoas perguntam o que quiser, né? O que as pessoas quiserem, eles perguntam. E nós estamos ali para responder. Se não tivermos a resposta ali naquele momento, com certeza vamos pesquisar e teremos o imenso prazer de voltar ali para responder, né? Então essa é uma experiência que mostra, né? O que são esses programas onde o suposto intelectual, lá o entendido, né? Pede para que os telespectadores liguem, que ele vai responder, mas o que ele responde é aquilo que é filtrado pela direção do programa, né? Obviamente, com o aval dele. Tá certo, irmãos? Então, essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.